Estava prevista a morte antes de nascerem de quem morre na pandemia? As mortes, no dizer da doutrina espírita, elas podem se dar por 3 razões: por provas, expiações e missões. Então, as mortes podem acontecer por quê? Porque estão, de certa maneira, programadas para acontecerem em determinadas circunstâncias, ou por uma prova. O que seria por prova? Não existe obrigatoriamente a necessidade que a pessoa desencarne naquele determinado momento, mas as circunstâncias se fazem e a pessoa desencarna porque na programação espiritual dela isso poderia estar. Existem aqueles que desencarnam por expiação, ou seja, tem um forte compromisso do passado para que aquilo aconteça. Nos casos expiatórios, existem 2 condições que são muito básicas: ou a idade ou o gênero da morte. Então, há pessoas que desencarnam muito ligadas ao gênero da morte, por conta de um passado. Fulano no passado teve uma questão com fogueira, aí nessa encarnação ele também desencarna com alguma coisa relacionada a isso. Por quê? Porque o espírito pede essa experiência para que ele absolva a sua consciência daquilo que ele promoveu no outro, ele se sente absolvido na medida que ele experimenta coisa semelhante. E há espíritos em expiação, que é o segundo caso, que desencarnam não pelo gênero da morte, mas por idade. Programa-se para desencarnar aos 5 anos, aos 10 anos, aos 3 anos, com 2 dias, uma programação desse tipo. Então, eu tenho pessoas que desencarnam por prova, em que as circunstâncias podem levar sem que haja um passado, por expiação, em função do passado, e por missão. Elas têm uma responsabilidade de passar por determinadas experiências em que as dificuldades que elas vão passar dizem respeito às tarefas que ela tem para desempenhar. Ela já imagina que a desencarnação se dará dentro dessas condições. Eu vou colocar aqui um caso, sem nem citar Jesus, mas Maria de Magdala, que, segundo aquilo que a obra espírita coloca, desencarnou ranceniana. Então, ela já tinha uma perspectiva, já antes de reencarnar, que isso seria uma forma, e ela faz com que aquele momento dela dentro da convivência com os jansenianos promova nela um processo de dedicação, e ela desencarna através desse expediente. Então, essas são as programações. Só que o livre-arbítrio humano, ele pode mudar essas coisas. E as pessoas podem não fazerem exatamente o que está programado. Ou ela pega um carro, sai em alta velocidade e sofre um acidente, pode desencarnar antes da hora. Ou ela pode, achando que resolve seus problemas, e procurar a porta do suicídio, evitando com isso que ela possa aprender o que ela iria aprender na existência e criando dificuldades significativas para o progresso dela, porque o suicídio não será nunca boa solução para os nossos problemas. A alma vai precisar de retomar da onde ela parou e com mais dificuldades. Então, existem todas essas questões. E quando ele pergunta se existe uma programação antes, existe. Existe, antes de renascer, a possibilidade que muitas pessoas tinham que desencarnar com essa idade. Então, aproveita-se e desencarna com essa idade. Se é com Covid, se não é com Covid, se é atropelado, se é com um infarto, não é o mais importante. O mais importante é que a idade era o significativo. Outros precisariam desencarnar por um problema pulmonar. Se é com Covid, se não é com Covid, se é uma tuberculose, se é uma embolia pulmonar, se é um processo de pneumonia não Covid, não importa. O importante era que fosse pulmonar. Então, essa doença vem e ela capta o indivíduo que tem carne na área e acaba levando. Existem aqueles que desencarnam na condição de missão, ou seja, você vai trabalhar na área da saúde e a sua vida vai ser uma vida de dedicação, e você vai desencarnar se dedicando a uma tarefa, e vai desencarnar ou é com Covid, ou é com uma outra doença, mas o importante era você entregar a sua vida em favor da medicina. Então, nessa hora, aquela doença acabou sendo o instrumento para que isso acontecesse. E há os outros que reencarnaram
sem uma programação específica de doença ou de desencarne nesse momento, são almas mais singelas, mais simples, sem grande evolução espiritual, em que existem muitas portas ainda, porque são almas sem grandes compromissos espirituais, que elas podem sim ser envolvidas nesse fenômeno. Então, havia uma programação para que elas reencarnassem, mas as circunstâncias acabaram promovendo as mudanças em relação ao previsto. E é evidente que os cuidados que a gente toma, os esforços que a gente faz, podem alterar esses quadros, aumentando ou diminuindo o número de afetados em função das circunstâncias que a gente favorece ou dificulta. O mundo espiritual colabora, mas os homens também precisam colaborar para que essas coisas possam reduzir de acordo com o que está programado. Então, nós temos uma via que é o nosso livre-arbítrio, individual ou coletivo, e temos a lei agindo pelo outro lado. Então, a lei e a programação espiritual vão agindo junto com o nosso livre-arbítrio, promovendo o cenário que a gente tem. Resumidamente, todos estavam programados para desencarnar com Covid? Não se pode afirmar isso. É possível que possa estar mais gente ou menos gente, mas mesmo quando tem mais gente do que o programado, esse pessoal poderia estar programado para desencarnar nessa idade por outra doença, ou desencarnar por uma doença semelhante, não necessariamente agora, mas como se deu as circunstâncias, então esse pessoal está indo antes do tempo previsto.